Olá, meu nome é Amanda e agora a gente vai resolver um exercício sobre sistema linear. Resolva graficamente o sistema x mais y igual a 3, x menos y igual a 1 e 3x mais 7y igual a 11. Então, aqui nós temos um sistema formado por 3 equações e 2 incógnitas, um sistema 3×2. Então, olhem só. Se cada equação desse sistema é uma equação em duas incógnitas, em x e y, isso significa que cada equação ela vai ser representada por uma reta no plano cartesiano. Então, se eu tenho 3 equações, então o meu sistema vai ser representado por 3 retas no plano cartesiano. Como a gente já viu no caso dos sistemas 2×2, pontos de interseção entre retas, elas representam as soluções desse sistema. E com isso, para a gente resolver o sistema graficamente, nós temos que analisar a quantidade de pontos de interseção desse sistema e quais são. Então, aqui a gente tem possíveis configurações para 3 retas no plano cartesiano. Então, o meu primeiro gráfico, ele é um gráfico aqui que eu tenho as 3 retas paralelas, R paralelo a S paralelo a T. No segundo gráfico, eu tenho R e S retas coincidentes e a reta T paralela a elas. Aqui eu tenho, no terceiro gráfico, R paralela a S e T transversal. No quarto gráfico, eu tenho que elas são concorrentes, mas não concorrem no mesmo ponto, né? No quinto gráfico, R, S e T são as 3 coincidentes. Aqui eu tenho o gráfico R e S coincidentes e T concorrente. E por fim aqui, o último gráfico, em que as 3 retas concorrem em um mesmo ponto. Então, vamos analisar individualmente aqui. Então, no primeiro gráfico, vejam, não há pontos de interseção entre as retas. Se não há ponto de interseção, meu sistema não possui solução, então é um sistema SI. O mesmo vai ocorrer para o segundo gráfico, como não há interseção, SI. No terceiro gráfico, apesar da reta T interceptar S e interceptar R, essa interseção ocorre em pontos distintos. Isso significa que não há um ponto em comum entre as 3 retas. Se não há um ponto em comum entre as 3 retas, esse sistema também não possui solução, sistema SI. Aqui, novamente, a gente precisa olhar se há um ponto em comum entre as 3 retas. Como não há um ponto em comum entre as 3 retas, sistema SI também. Quinto gráfico. Aí a gente precisa analisar pontos em comum. Nesse caso aqui, que R e S e T são coincidentes, as retas possuem infinitos pontos em comum. Se possuem infinitos pontos em comum, eu tenho o sistema SPI, sistema possível indeterminado. Sexto gráfico. Nele, eu tenho aqui R e S coincidentes, mas aqui o único ponto que pertence às 3 retas simultaneamente é esse ponto aqui, onde ocorre a interseção com a reta T. Então, esse sistema é um sistema SPD, sistema possível determinado. E por fim, aqui, elas concorrem no mesmo ponto, então existe um ponto de interseção entre as 3 retas, portanto, o sistema SPD. Então, para o sistema que a gente tem, que é o sistema dado no exercício, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver qual é a representação gráfica, nós vamos fazer as 3 retas e analisar a quantidade de pontos em comum que elas têm. Então, aqui, você pode fazer os gráficos utilizando algum software ou pode fazer no caderno também, construindo à mão. Então, aqui eu tenho a primeira reta do sistema, que é x mais y igual a 3. Então, ela passa aqui no ponto 3 do x e no 3 aqui no y também. A segunda reta é a reta x menos y igual a 1, interceptando o eixo y no menos 1 e intercepta o eixo x no 1.
E por último, a terceira reta, 3x mais 7y igual a 11, que aqui no eixo x vai interceptar no 11 sobre 3, e no eixo y vai interceptar no 11 sobre 7. Então, quando a gente olha, quantos pontos em comum tem as três retas? Então, não há ponto em comum entre as três retas, não há um ponto de interseção das três retas. Se não há ponto de interseção entre as três retas, esse sistema é um sistema que não possui solução. Se não possui solução, o conjunto vai ser o conjunto vazio, sistema SPI. E então, a gente concluiu a resolução gráfica do sistema 3x2.